Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula aí, prova do Enem, resolução aí, questões 158, 159 e 160. A prova é do ano de 2009. Essa prova é composta aí de 180 questões. Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. O conteúdo é matemática e suas tecnologias. A numeração das questões de matemática é de 136 até 180. Questão número 158. Como eu falei na primeira aula, o enunciado aí das questões do Enem são imensos, né? Os textos são extremamente longos. Então, questão 158. Para cada indivíduo, a sua inscrição no cadastro de pessoas físicas CPF é composto por um número de 9 algarismos e outro número de 2 algarismos na forma D1, D2, em que os dígitos D1 e D2 são denominados dígitos verificadores. Os dígitos verificadores são calculados a partir da esquerda da seguinte maneira: os 9 primeiros algarismos são multiplicados pela sequência 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, o primeiro por 10, o segundo por 9 e assim sucessivamente. Em seguida, calcula-se o resto R da divisão da soma dos resultados das multiplicações por 11. E se esse resto for 0 ou 1, D1 é 0. Caso contrário, D1 é 11 menos o resto. O dígito D2 é calculado pela mesma regra na qual os números a serem multiplicados pela sequência são contados a partir do segundo algarismo, sendo D1 o último algarismo. Isto é, D2 é 0 se o resto S da divisão por 11 das somas das multiplicações for 0 ou 1. Caso contrário, D2 é igual a 11 menos S. Suponha que João tenha perdido seus documentos, inclusive o cartão de CPF, e ao dar queixa da perda na delegacia, não conseguisse lembrar quais eram os dígitos verificadores, recordando-se apenas que os 9 primeiros algarismos eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nesse caso, os dígitos verificadores D1 e D2 esquecidos são respectivamente. Aí vem as opções. Então é feito da seguinte maneira: aqui eu peguei um cartão do CPF aí, né? Obviamente a prova não dá esse cartão não. E a resolução é o seguinte: ele sabia os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ficou faltando esses dois últimos dígitos aqui, ó. Esse aqui ele não se recordava. Então, para efetuar esses cálculos, é feito da seguinte maneira: você toma o primeiro algarismo, que é 1, multiplica por 10. O segundo algarismo, que é 2, você multiplica por 9. 4, o algarismo 4 você multiplica por 7 e assim sucessivamente, até chegar no 9. O 9 eu multipliquei ele por 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Multiplica tudo, vai dar 210. 210 você divide por 11. Então aqui é a regrinha. Você vai pegar a somatória e vai dividir por 11. Então 210 por 11 dá 19. Agora o que interessa é o resto. E o resto é o número 1. Então todas as vezes que o resto for 0 ou 1, esse dígito que vai cair aqui nessa posição é o número 0. Caso contrário, você teria que tomar o número 11 e subtrair do resto. Ok? Então, no caso aqui, como o resto da divisão é o número 1, significa que aqui é 0. Preenchi lá com 0, tá vendo? Preenchi aqui no cartãozinho dele lá do CPF. Coloquei aqui e aqui como ilustração. Agora está faltando o cálculo desse dígito aqui. Então, agora você começa a partir do número 2, não a partir do número 1. Então, você vai pegar o número 2, vai multiplicar por 10, o 3 por 9, o 4 por 8 e vem decrescendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, até chegar no 2. Você observa que o 0 agora entrou na brincadeira. Ó. Antes não tinha esse valor aqui. Então, 0 vezes 2. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Soma tudo, multiplica tudo, soma tudo, dá 244. Que eu vou dividir por 11. O resto agora é o número 2. Todas as vezes que ele for maior do que 1, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você tem que tomar o 11, né, o número 11, e subtrair do resto. Né? Então, 11 menos 2, 9. Então, o segundo dígito é o número 9. Ok?
Então, completei lá no cartão, 0 e 9. Questão número 158. Você vem aqui e marca na opção letra A, 0 e 9. Voltei com o enunciado da questão. Questão 159. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Aí ele deu o quadro aqui, deu onde foi retirada essa questão, ok? E deu a pergunta: qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água em função do número de bolas x? Aí ele te deu as opções. Agora, se observa que todas essas funções aqui são funções do primeiro grau, porque o expoente do x é sempre o número 1. Se fosse 2, ela seria do segundo grau, se fosse 3, do terceiro grau, se fosse exponencial, seria uma função exponencial. Então, essa função é do primeiro grau. Sendo a função do primeiro grau, eu vou tomar dois valores aqui aleatoriamente. Ó. O x valendo 10 e o y valendo 6,7. Foi dado na tabela. Ó. E vou tomar o 15 valendo x e o y valendo 7,05. E vou substituir na função do primeiro grau. Então, no lugar do y, eu coloquei 6,7. Está aqui. Ó. No lugar do x, eu coloquei 10. Depois, no lugar do y, eu coloquei 7,05. E no lugar do x, eu coloquei 15. Isso é um sisteminha do primeiro grau. Você observa que eu mudei o sinal de todos os termos da equação de cima. E agora eu vou somar. 15a menos 10a é 5a. b menos b, 0. 7 menos 6 dá 0,35. A multiplicação você passa dividindo. Então, a é 0,07. Agora, eu substituo nessa equação aqui, ó, no lugar, eu passei o 15a para o segundo membro com o sinal trocado. E no lugar do A, eu coloquei o valor dele, 0,07. 15 multiplicado por 0,07 é 1,05. Subtrai, você tem o valor do B. Tendo o valor do B, né, eu tenho a função. Quem é o A? A é 0,07. Quem é o B? 6. Aí eu vou lá e marco. Né? A opção está na letra E. Questão número 160. Vejamos se vai dar tempo, porque essa aula só pode durar 10 minutos. Né? E com esses textos imensos fica difícil. Questão 160. Suponha que na etapa final de uma gincana escolar consiste em um desafio de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva e a pontuação da equipe seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam no máximo 10 pontos cada. Ao final, da vencedora foi a equipe ômega, com 7,8 pontos, seguidas pela equipe delta, com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe gama, a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota 0 na prova. As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe gama foram 10, 6,5, 8, por aí vai. Se o aluno da equipe gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe, aí vem as opções. Então vamos para a resolução. Ele falou que a nota é dada pela... As notas da equipe gama têm a mediana, são dadas pela mediana das equipes. Então você pega todas as notas e coloca em ordem crescente. Então essa é a equipe gama. Mediana, para quem não sabe, são os termos que estão no meio somado e dividido por 2, porque aqui tem um número par de elementos. Ó. Então, as 10 notas, 7 mais 7, 14, dividido por 2, 7. Ok? Se fosse o número ímpar, era o número que estava no meio. Se fosse 3 números, por exemplo, 0, 6, 6,5, a mediana é o número 6, que é o número que está no meio. Como aqui tem 10 notas, 10 é par. Aí você pega o quinto e o sexto elemento e soma. Aí você vai verificar o seguinte, não importa quanto que esse aluno deveria tirar. Ele poderia tirar 10, por exemplo. Vamos supor que ele compareceu. O aluno compareceu, aí tirou nota 10. Não ia alterar nada. Por quê? Porque a mediana não vai fazer com que a nota dessa equipe seja maior que da equipe delta. A equipe delta teve uma nota 7,6. Como isso aqui é dado pela mediana, se esse sujeito aqui tirasse 10, ficaria assim, ó. Você observa que isso aqui vai rolar. Ó. Tá vendo? O 10 dele vai parar na 7ª posição. E a mediana é feita pela quinta e a sexta nota. 7 mais 8, 15. 15 dividido por 2, 7,5. Ainda seria menor do que 7,6. Ou seja, essa equipe sempre estaria
na terceira posição, independente se esse aluno compareceu para fazer a prova ou não. Você me desculpe aí se for um pouco rápido, porque essa aula só pode durar 10 minutos. Já estamos com os 10. Até a próxima videoaula.